nestes 2 últimos dias, grandes chuvas. E hoje a população já teve uma manhã diferente, um céu bem azul ou um sol já dizendo para que veio. E aí as pessoas já estão imaginando o quê? Se tem muito sol, tem muita chuva no final do dia. E se não é para hoje, é para amanhã. E aí? Vanusa, tu entende desse mundo do clima? Não. Mas a gente convidou quem entende. O Ayrton está aqui com a gente. Ele que é climatologista. A gente queria entender melhor, queria conversar melhor. Porque assim, quando a gente vê os meteorologistas falando, trazendo informações sobre o assunto, a gente percebe o quê? Que sempre se fala, olha, está acontecendo no sul, as pancadas de chuva são diferentes do norte, mas no norte está tendo mais chuva, está tendo um clima mais diferenciado, e aí nesse momento as pessoas ficam sem entender, mas vai ter chuva aqui também na capital? E aí fica todo mundo naquela preocupação gigantesca, e é por isso que nós que estamos aqui no Bom Dia, queremos dizer para você que está assistindo o nosso programa, que todo tipo de informação que a gente puder buscar para esclarecer ainda mais as informações, a gente vai esclarecer para você. A única coisa que nós não podemos é nos precipitar, né? Tem muita gente que se precipita. Olha, vai ter chuva em tal lugar, eu sei que está chovendo assim, porque quando é no dia seguinte você se surpreende. Então é importante que você tenha muito cuidado quando o assunto é sair divulgando informações que você não sabe. Deixa que os profissionais que entendem, que estão buscando essas informações é que vão dizer para a gente. Não é isso, Ayrton? Exatamente, né? Eu acho que vocês estão prestando um serviço de uma relevância ímpar, que é o combate à desinformação. Sim. A gente tem a ciência do tempo, que é a meteorologia, a ciência do clima, que é a climatologia. A meteorologia vai dizer, hoje vai ser nublado, ensolarado, chuvoso, mas a ciência do clima explica o conjunto dos fenômenos. Você colocou muito bem. Será que deu uma louca no clima? Muda sempre, né? Nós estamos vivendo uma fase em que os mais antigos, aquela sabedoria antiga dos agricultores, dos pescadores, já não funciona como antigamente. Eles já não conseguem prever os movimentos da natureza. Por quê? O grande segredo disso, Vanusa, é o calor. Nós vivemos uma era de maior aquecimento. Então, esse calor, ele modifica a posição das nuvens. Então, as nuvens vão estar concentradas mais em um lugar do que em outros. Em alguns lugares em que a chuva era abundante, ela reduz. Locais onde a chuva era escassa, ela aumenta. Então, há uma desregulação do sistema climático. Vamos ver o caso do Piauí. Poucas pessoas sabem, mas o Piauí é aquele estado bem esticadinho no sentido norte-sul. E nós temos 4 momentos da chuva. Existem 4 tempos onde a chuva ocorre. O do extremo sul, entre novembro e dezembro, Cerrado e Sertão, começa ali entre dezembro e janeiro, a Grande Teresina até o Vale do Longá, Esperantina, Luzilândia, já é janeiro e fevereiro que concentra, e o litoral de abril a maio. Inclusive, chamou muita atenção as chuvas que caíram nos 4 municípios litorâneos. Sim. Em maio. É importante lembrar que maio ainda é estação chuvosa para o litoral, estende-se até junho. Estado até de alerta para a região, porque já tem até alguns familiares lá que já estão desabrigados. Mas a gente precisa também trazer algumas outras informações. Achei super interessante como você trouxe essa colocação do ano inteiro diante das regiões e principalmente esclarecendo claramente como funciona dentro do nosso estado do Piauí. Quem é do sul, quem é do norte. Quer dizer, a gente tem que passar essas informações porque as pessoas elas ficam querendo ir atrás de qualquer informação nas redes sociais, buscando para sair informando que não sabe. E isso é preocupante. Aí a gente chama a atenção também que o mundo já não é mais o mesmo. Não é. Que o nosso habitat já não é mais o mesmo. Que nós estamos entrando no habitat que não seria nosso. Por exemplo, em Parnaíba e litoral, já sabemos, e assim como vários outros litorais, que a população cada vez mais vai para onde não deveria estar. Exatamente, inclusive avançando bem próximo da linha da costa, que é uma área aqui muito vulnerável a ressacas, aumentos, vamos dizer, do volume das ondas, aumento da variação da maré. A gente vai viver muitos fenômenos Sim. extremos, né, ou fenômenos severos, de extremos de seca, extremos de chuva. O mundo já percebe isso com clareza, Vanusa. Sim. Em se tratando da realidade piauiense, por exemplo, nós temos 2 problemas clássicos, por exemplo, que a Defesa Civil enfrenta. É o período chuvoso
em que as chuvas podem ser majoradas, podem ser, vamos dizer assim, mais volumosas e causar algum tipo de problema, não pela chuva em si, mas pelas intervenções que o homem faz no espaço. Cidades pouco resilientes, pouco acolhedoras, pouco sustentáveis. E o outro é o período de estiagem que nós vamos enfrentar a partir de agosto com grande intensidade, porque está vindo o menino, né? O El Niño, que é aquele fenômeno climático que reduz o padrão de umidade sobre o Nordeste, reduz as chuvas e majora os indicadores de radiação e de temperatura. Quer dizer, aquele clima seco, aquele clima quente, ele vai chegar. Vai chegar. Você falou algo que também me chamou a atenção e acho que quem está assistindo o programa também tem que ter essas informações. Por exemplo, a gente percebe que Teresina foi feita, foi planejada pelo clima que ela tem. Não sei se eu estou errado, se eu tiver, você pode me corrigir. Você está certíssimo. Saraiva com a sua sabedoria. Eles vão colocar a cidade entre dois rios. Sim. E o que acontece? Nosso clima extremamente quente, porém, a população mudou também sua forma de se habitar. O que acontece? A água precisa correr. E se ela precisa correr, ela precisa de quê? De espaço. Se ela não tem o espaço dela, ela vai procurar o espaço que nós estamos nos habitando. E aí a população muitas vezes diz assim, não, mas não sei por que fui alagado, não sei por que estou nessa situação. A água levou tudo que tinha, mas de repente você está onde você não deveria estar. Porque se uma cidade foi planejada com o clima que nós temos, e muitas vezes planejada em cima de lagoas, em cima de lugares, que com certeza a chuva vinda, ela vai querer estar aonde é dela, ela vai querer passar por onde ela tem que passar, né? Ela vai ter que virar, vai ter que abrir um riacho, nem que seja, para daí. Então, a gente vê isso na própria mata. A gente sabe que as cachoeiras, elas acabam de uma certa forma vindo com trombas d'água e muitas vezes a população, nossa, mas eu não esperava. Mas não é de se esperar mesmo. Por quê? Porque em cada situação, em cada lugar, tem o seu momento de chuva e tem o seu momento de sol e tem o seu momento de seca. E aí o que acontece? A população está indo para lugares que provavelmente não deveria estar. E aí quando a chuva vem, ela leva. Ela leva, ela mexe e não precisa a gente entender tão bem. E o ser humano está sujando o planeta demais. Sem essa consciência. Por exemplo, passamos agora aqui na nossa Teresina por uma greve, né, relacionado ao lixo. E esse lixo todo ainda não foi recolhido. Ele está por aí, entre as ruas, entre os terrenos baldios. Muito lixo ainda que foi colocado naquele lugar, ainda não foi tirado daquele local. E as chuvas estão chegando. Muitos buracos, muitas crateras. E esse lixo vai para onde? Vai poluir. E automaticamente mais enchente. Verdade. Nós temos, infelizmente, no Piauí, o caso de Teresina, por exemplo. É uma cidade que ela virou as costas para a sua maior riqueza, que é o rio, ou melhor, os rios. Hoje, quando nós vemos Teresina, é uma cidade moderna, uma cidade que cresceu, uma cidade horizontal, uma cidade cara de se manter, difícil de se administrar. Mas se a gente volta mais de 100 anos, você vê uma cidade cheia de lagoas, cheia de riachos. Ela foi pensada para obter o máximo aproveitamento da água e manter-se verde. Só que a maioria dessas lagoas foram aterradas para a expansão urbana. E um detalhe, os riachos foram quase todos aterrados. Poucos sobrevivem, como o Mandacaru, na zona leste, o Itararé, na zona sudeste. E riachos que só ganham visibilidade quando ocorre o período chuvoso, eles ganham uma vazão, um volume impressionante, causando transtornos. Então, ainda dá tempo de salvar muita coisa. Hoje nós temos a expertise da engenharia, que avançou bem, só precisamos da sensibilidade dos gestores, da sociedade, não jogar. Isso foi uma coisa fantástica. De que Teresina mudou. Consciente que Teresina mudou, consciente que Teresina é vulnerável, consciente que Teresina é desigual, que se a gente quer resolver os problemas de Teresina, a gente tem que acolher os mais vulneráveis, tem que investir na política pública necessária e nas ações infraestruturais de engenharia para evitar que enxurradas ceifem vidas. É inadmissível que uma pessoa transitando do trabalho para casa possa ser colhido por uma rua que se transforma num rio. Então a questão da drenagem é projeto para ontem. Pronto, você falou de drenagem. Vamos falar também de alguns pontos que o ser humano tem que trafegar, que o ser humano tem que passar. Não tem para onde não tem como você ir para o centro de Teresina sem passar por cima de uma ponte. Não tem como.
não é verdade? Todo mundo precisa passar por uma ponte. E existem ruas também que estão verdadeiras crateras. Então a gente precisa chamar a atenção da população. Mas neste momento que nós estamos, praticamente no final de abril, entrando o mês de maio, o que falar sobre as chuvas para dentro da capital e o que falar sobre as chuvas que vêm do litoral, né, e que vem pelos nossos rios, ainda com municípios que vão chover, acredito eu, até o final de maio. Perfeito, né? Maio para nós aqui na capital é chamado de período pós-estacional. Ou seja, a quantidade de chuva, historicamente, que cai em maio em Teresina, ela é metade da chuva de abril. Ou seja, em média, 120 a 150 milímetros. Então, olha, ainda tem chuva. Porém, a gente tem um fator de risco, que é o calor. Essa quantidade extra de calor faz com que a chuva que cai em Teresina, ela tenha um potencial de risco. Ou seja, ela pode vir com a rajada de vento, ela pode vir com descarga elétrica, e nós sabemos como isso é arriscado para as populações, principalmente aquelas que estão em áreas abertas. Ainda vai chover, nós teremos esse restante de semana e final de semana com probabilidade de chuva em diferentes níveis de intensidade. A primeira semana de maio reserva temporais, inclusive para o litoral, nós estamos monitorando isso, com um detalhe, viu? Nós poderemos ter chuva, inclusive, no sertão, porque está em rota de aproximação, já está chegando na Bahia, um sistema frontal, uma frente fria, que deve despejar umidade por todo o Piauí. Então, piauienses, existe possibilidade de, pelo menos, garoar na sua cidade, agora na primeira semana de maio. O que falar das barragens? Ótimo, barragem é um tema que sempre causa uma certa preocupação da sociedade. O importante é entender que a maioria das barragens, a maioria quase absoluta delas, está dentro de um padrão de segurança extraordinário, barragens concretadas, barragens certificadas. A grande questão é que nós precisamos mudar o nosso comportamento, Vanusa, em relação às barragens. É inadmissível que a gente transforme barragens em balneários. A gente tem um bar, a gente tem uma residência colada na parede de uma barragem. Também não podemos interferir na barragem, retirar pedras, retirar material de construção. Então, essa presença intensa, humana, no entorno da barragem, ela cria um fator de risco adicional. Então, vamos tratar de nossas barragens, a sociedade faz a sua parte, o setor privado que explora economicamente tem que fazer a sua parte, inclusive com lixo, e o poder público faz a sua parte, monitorando, fiscalizando e reparando quando existir algum tipo de risco. Outra coisa que a gente observou e que você acabou de falar. Bom, ainda vai cair chuvas aqui em Teresina. Isso não quer dizer que não vai ter momentos como hoje. Por exemplo, choveu, mas Deus tão maravilhoso, o clima ajudou. Hoje de manhã a gente vai ter sol. Esse sol provavelmente durante o dia todo? Muito bem, né? É interessante falar, muita gente, minha avó já dizia, esse sol chama chuva, né? Então nós temos um padrão de umidade, a umidade de Teresina está elevada. E quando nós temos uma manhã quente como essa, céu de brigadeiro, né, e nós temos um padrão de umidade, a gente pode ter uma garoa no final da tarde. Esse comportamento é muito tradicional. Esquenta durante o período diurno, as nuvens se organizam e no finalzinho da tarde, começo da noite, pode ter uma chuvinha, né? Então pode ser que no final da tarde a gente seja premiado preferencialmente com a chuva sem transtorno. E que o teresinense, olha, fique de olho. A gente fala muito de relâmpagos e trovões dentro da nossa região, né? Dentro do nosso estado do Piauí. O que falar sobre esse alerta também? Excelente, né? Ou seja, nós estamos na Chapada do Corisco, a região de Teresina tem muitas descargas elétricas, o Piauí inteiro, sim, de modo geral, né? E a gente tem sempre recebido notícias, Vanusa, de descargas elétricas atingindo criações, rebanhos bovinos, rebanhos ovinos e pessoas. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Quando a gente observa a nuvem de chuva se aproximando e você está, eu estou ali numa peladinha, um futebolzinho entre amigos, saia do campo. Não, eu estou no clube, eu estou na piscina, saia da piscina. O ideal é que você busque abrigo seguro. E jamais vou ficar debaixo de uma árvore. A árvore não é abrigo, porque ela é um atrator natural das descargas elétricas. Pronto, então assim, de preferência se está dentro de um carro, num lugar que realmente seja seguro, fique lá. Fique lá, preferencialmente, cuidado com o carro numa área que não é suscetível a alagamento, né? Porque se a lâmina d'água já ultrapassou metade do pneu, ali já é risco. Sabe total. Outro lugar que eu vejo muito as pessoas se concentrarem quando estão com essa época de chuva? São os postos de gasolina. Realmente isso acontece, é um abrigo natural. O alto risco de estar num posto de gasolina está relacionado à velocidade do vento, às rajadas, ok? A gente, inclusive, já viu vários casos e vídeos produzidos por internautas de colapsos de estrutura de posto de gasolina. Então, olha, muito cuidado,
Se você for buscar abrigo, às vezes, né, até os motoqueiros, né, que é muito mais perigoso para ele do que para nós que andamos em veículos automotores de 4 rodas. Então, não fique nesses espaços. Busque um abrigo mais estável. Se você observar que a estrutura está vibrando muito, tremendo muito, não, saia de lá. É muito risco. Muito bom, a gente chama a atenção das pessoas relacionada a isso e obviamente estamos aqui com um profissional. Além dele falar do clima, ele trabalha obviamente defesa civil, onde ele pode abrir os nossos olhos relacionado a várias situações. E esse é um momento também que a gente quer deixar bem claro. Quando nós estamos aqui no Bom Dia, a nossa intenção não é puxar a orelha como pai e mamãe zangado, não. É tentar somar juntamente com as autoridades que aí estão, porque a gente sabe que um estado, a gente sabe que o município ele é gigante. E nem a casa da gente a gente consegue muitas vezes administrar direito. A gente só quer ajudar. Nós como comunicadores, um profissional da Defesa Civil que aqui está, ele sabe de algo que eu e você não sabemos. Então as informações que ele traz pra gente nos ajuda. Por exemplo, estamos com esse clima chuvoso que faz sol e chuva. Nesse momento que está o céu do jeito que está, interessante que se cubra essas crateras que aí estão. Aproveite os momentos de clima mais seco para fazer determinadas obras que são necessárias para ajudar, né, a coleta desses lixos que estão em terrenos baldios, a população, pelo amor de Deus, ajudar também. Sabe? Não adianta você limpar a tua casa e deixar a tua casa limpinha se o que tá na rua vai voltar para tua casa. Porque isso é terrível. Eu não sei o que tem na mentalidade do ser humano, que ele joga o lixo num local bem distante da casa dele, achando que ali não vai voltar para a casa dele. É impressionante porque volta. E volta de outra forma. Infelizmente, né? A gente tem que computar que sustentabilidade significa empatia e solidariedade maiúscula. E eu fico muito feliz com o trabalho que você desenvolve, porque é um trabalho parceiro. A proteção civil, ela envolve todos os entes da sociedade, principalmente os veículos de comunicação. O que você está produzindo aqui, a gente chama de comunicação de riscos, ou seja, é uma comunicação que orienta a população a uma atitude mais construtiva e preventiva. Muito bom. O que falar das árvores que estão por cima, por exemplo, desses muros e quando vem essas chuvas também? Um alerta para quem, por exemplo, tem muitas árvores em locais impróprios, né? Existem algumas ruas que a gente observa que a culpa não é da prefeitura, que a culpa às vezes é do morador. Tudo isso também tem que ficar atento, né? Exatamente. A gente Teresina é uma cidade que ainda tem uma grande cobertura vegetal, a gente tem árvores envelhecidas, algumas doentes. A gente sempre clama para a sociedade, que a sociedade observe a sua árvore. Às vezes a pessoa cria uma afeição pela árvore, né? Ela não está bem, ela já está tombando para um lado, ela está sendo destruída por parasitas ou por cupins. Chame a Defesa Civil, procure os órgãos ambientais para fazer a poda. A poda precisa ser feita porque quanto mais frondosa for a árvore, você tem uma superfície maior, uma superfície mecânica de resistência ao vento. E o vento, a rajada, pode tombar essa árvore. Então, para evitar prejuízos materiais e risco à sua vida ou à vida dos seus queridos vizinhos, vamos cuidar de nossas árvores. Ai, foi muito bom estar com você aqui, você trazendo esse esclarecimento maravilhoso para a população. E mais do que isso, a gente quer você mais vezes aqui no nosso programa, alertando, adiantando. E para finalizar, o clima mudou esse ano, aumentou as chuvas, os meses também. Como é que a gente pode passar essa informação rapidinho para quem está em casa? Muito bem. A gente está vivendo uma condição climática irregular. Nenhum ano é igual ao outro, mas principalmente 2023 foi diferente dos 3 últimos anos, que foram 3 anos de abundância. O que nós tivemos foi uma condição irregular, onde choveu muito em alguns municípios, mas em alguns municípios do sertão, seca verde. A chuva foi bastante irregular, insuficiente para permitir que os cultivos se desenvolvessem. Quero agradecer pela sua presença, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. As pessoas que quiserem mais informações ou as pessoas que quiserem estar mais a par da Defesa Civil, né? Como é que elas podem fazer? Nós estamos com um perfil no Instagram, Defesa Civil Piauí. Curta, compartilhe, acompanhe o nosso trabalho, até porque a Defesa Civil somos todos nós. Obrigada. Foi um prazer estar com você aqui, viu, meu querido? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.